Como prometido, vamos aqui bater um papo com o deputado federal Sargento Gonçalves, do PL. Deputado, seja bem-vindo. Justo estar aqui, que eu não sou muito bom nisso, não. Tá bom, primeiramente agradecer a 96 o espaço concedido. Eu que entrei em contato, através dos nossos assessores jurídicos, solicitando um direito de resposta. Quero deixar já de primeira mão aqui claro a minha, e eu acho que nem preciso, nesse 1 ano e meio na Câmara Federal, sendo exposto ali a minha defesa a minha defesa da liberdade, defesa sobretudo da liberdade de expressão, de opinião, a liberdade de imprensa, viu, Gustavo? Sempre tenho defendido, mostrado isso. Agora, sobretudo uma imprensa, e acredito numa imprensa, uma imprensa livre, inclusive, imparcial, tá certo? Uma imprensa responsável, que transmita qualquer tipo de informação, como eu disse, com imparcialidade, nesses pilares da imparcialidade, da honestidade intelectual, e tenho certeza que tem em mim um defensor desse direito, que eu considero um direito sagrado, que é o direito à liberdade de expressão, e por isso, e não foi ameaça, não foi uma forma, em nenhum momento iria oprimir, qualquer veículo de comunicação que fosse colocar no canto de parede uma ameaça, apenas pedir um direito de resposta, que eu entendo que o direito contraditório dentro de ideia de regime democrático é importante. A gente está apanhando 24 horas e ter o direito de poder se utilizar, lembrando que aqui é uma concessão pública, e aí quando se trata de blog, um blog pessoal já é diferente, eu entendo o entendimento, mas aqui até por ser uma concessão pública, entendo que é legítimo esse direito da gente estar aqui expondo o contraditório. Foi por isso mesmo que eu em contato com o seu advogado, o doutor Thomas, que inclusive está aqui presente, eu sugeri ao seu jurídico, no caso, ao invés de um direito de resposta, que é um direito de resposta que a gente simplesmente pegaria aqui uma coisa formal, uma carta, alguma coisa que o senhor... E eu leria com o maior prazer, mas eu disse, não... Dr. Thomas, sugira ao deputado Gonçalves vir aqui na 96 FM para a gente entrevistá-lo, já que ele não concordou com os comentários feitos sobre a sua postura, no caso, mais especificamente na disputa eleitoral deste ano, que alguns jornalistas aqui disseram que estranharam o senhor juntamente com o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves. E o senhor disse, em alguns outros veículos de comunicação, o senhor disse que não estava apoiando, naquele momento o senhor não estava apoiando Carlos Eduardo, foi um encontro fortuito e tal, não sei o quê. Então aqui usamos os microfones da rádio, porque logo após o senhor anunciou o apoio a Carlos Eduardo. Eu gostaria que o senhor nos explicasse para a audiência da 96 FM também. Vamos começar, Começar dizendo assim, o senhor é bom, ele é fortaleza no tempo da angústia e conhece os que nele confiam, Primeiramente, aí esse direito de resposta, eu acho que de todos os ataques injustos que eu sofri ou que eu venho sofrendo, ou os comentários desproporcionais ou desrespeitosos, o que mais me chamou a atenção foi a forma de zombar com a minha fé, de brincar com a minha fé. Nesta bancada aqui, Renato Cunha Lima citou alguns textos bíblicos fazendo referência da nossa fé, terminar dando glória a Deus e aleluia. Eu defendo e eu tenho certeza que se não fosse a fé cristã evangélica, tinha tido cancelamento. Mas como se trata da fé cristã evangélica, aí parece que não aconteceu nada, mas eu me senti, como eu te disse, de todos os desrespeitos que eu entendo que passei aqui, um dos mais graves, ou o mais grave, foi ter a minha fé atacada. Isso para mim me doeu muito, me magoou demais, até porque já fiz, Gustavo, defesa sua, quando nenhum outro político fez. Quando você foi cancelado pela internet na época da Greta, eu acho que se você entrar na minha rede social, está lá ainda, defesa sua, defendendo a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. E eu acredito que nenhum outro político dentro do estado do Rio Grande do Norte fez essa defesa. Lembrando que a época eu ainda era militar, castrado nos meus direitos ali da liberdade de expressão, mas tive a coragem de ir na rede social fazer uma defesa. Então, achei desproporcional, sobretudo, são 21 anos, Gustavo Cunha Lima me conhece um pouco mais, não me conhece intimamente, mas conhece um pouco mais de estrada aí, de levar só na cabeça, defendendo a direita, defendendo o bolsonarismo, e ele sabe como eu levo a sério a questão da minha fé. 21 anos que eu me converti ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, levo muito a sério isso e faz parte da minha cultura
a minha fé. Então, onde eu esteja, seja numa viatura de polícia, os 20 anos combatendo o crime, seja em casa educando as minhas filhas, seja na faculdade onde passei um tempo, seja no meu ambiente de trabalho, seja hoje na política, eu acho que vocês acompanham um ano e meio, quase sempre quando subo a tribuna, eu cito um texto bíblico, faz parte da minha cultura. Então, eu desejaria, é importante, né? Até porque intolerância religiosa é algo muito grave, e que fosse respeitado. Então, começa por aí. Sobre a questão do apoio ao prefeito Carlos Eduardo. Naquele encontro que eu tive, casual, ali no evento de pré-campanha de Cícero Martins, eu nunca tinha tido um contato pessoal com Carlos Eduardo. Foi a primeira vez que eu o cumprimentei, né? E não tivemos nenhuma tratativa política. Um evento, Cícero já tinha me avisado que de fato iria apoiar Carlos Eduardo. Eu deixei liberado, até porque eu não domino Cícero ou qualquer outro pré-candidato que a gente de repente tem uma relação de apoio. E quando eu estava a caminho do evento de Cícero me informou que Carlos Eduardo estaria no evento. E como eu tinha uma relação de amizade, é um dos nossos pré-candidatos, eu entendi que seria até educado ou deselegante da minha parte, de repente eu não estar presente ali. Falei da direita, defendi os ideais da direita, citei de forma muito clara os pilares Deus, Pátria, Família e Liberdade. Depois o pré-candidato à época, Carlos Eduardo, teve a oportunidade, inclusive citou que era um social-democrata, falou sobre as ideias dele para Natal de forma nos respeitamos nas ideias e no final nos cumprimentamos, um aperto de mão, fomos embora. Em nenhum momento eu tive contato com o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo tentou uma interlocução por 3, 4 vezes comigo e eu não aceitei essa conversa porque de fato eu tinha um pensamento de manter na neutralidade. Gonçalves, e quando foi que você decidiu apoiar Carlos Eduardo? Quando eu decidi apoiar Carlos Eduardo foi quando o Coronel Azevedo, o bolsonarista, Coronel Azevedo, o único deputado, acredito, na Assembleia Legislativa hoje, bolsonarista, me convidou para esta conversa. Então, se você perguntar, alguém te convenceu? Quem me convenceu a apoiar foi o Coronel Azevedo, que me chamou para uma conversa, primeiramente com... Quem o convenceu a apoiar Carlos Eduardo foi o Coronel Azevedo? Coronel Azevedo. Me convidou para uma conversa com Jacó, disse da possibilidade de termos um cristão evangélico, alguém que representasse alguém do segmento, a gente colocar digital do segmento cristão evangélico, que eu fui para uma conversa primeiramente com Jacó e com Antônio Jacome. E a posterior fui para uma conversa com Carlos, sempre na companhia do Coronel Azevedo, que sempre demonstrava essa intenção de apoiar Carlos. Inclusive, eu coloquei a única condição, não tratei com Carlos cargo, que só apoiaria se tivesse cargo, como sempre é a política do Rio Grande do Norte, que o apoio através dividindo a prefeitura. Não foi dessa forma. A única condicionante que eu coloquei para Carlos Eduardo, diante do Senado que me tinha na frente, era de que eu apoiaria se de fato se consolidasse a ideia do vice ser um cristão evangélico. Naquele momento, me apresentado Jacó Jacome. Já o Coronel Azevedo, nessa conversa que nós tivemos lá, ele fez questão de dizer que apoiaria, que não precisaria obrigatoriamente ser o Jacó, mas que poderia ser Kelps. Jacó representa bem o segmento evangélico. Sim, é outra pessoa que eu nunca tive essa intimidade com Jacó. Eu cumprimentei ele algumas vezes na igreja Assembleia de Deus Central, no Templo Central. Mas ele é um cristão evangélico, de fato. Eu o considero conservador. Eu acho que vocês lembram aqui a luta na Assembleia Legislativa sobre a questão de ideologia de gênero nas escolas. Ele foi muito atacado, inclusive cancelado nas redes sociais por conta disso. Foi eleitor em 2022 do senador Rogério Marinho, um fato muito importante, temos que lembrar disso. O PSD e a família Jacome me apoiou, tanto o senador Rogério Marinho quanto o presidente Bolsonaro, e aí eu fiz essa ponderação, entendendo que dentro do cenário que me apresentaram, que tinha apresentado, e a gente não podemos esquecer, isso é injusto. Desde abril do ano passado, eu sou o único parlamentar do PL no Rio Grande do Norte que defende com muita vontade a ideia de que nós teríamos que ter uma candidatura de direita em Natal. O senhor se sentiu traído pelo Coronel Azevedo quando ele saiu para apoiar Paulinho? O senhor ficou sozinho no apoio a Carlos Eduardo? Olha, eu não me senti traído porque eu acho que eu respondo, eu respondo, a responsabilidade é minha, né? Não, eu sei, eu estou dizendo pela influência da conversa do eu fui influenciado. O senhor disse que ele foi decisivo para o seu apoio. Sim, sem dúvida. Aí quando ele desistiu, ele não tentou mudar o seu apoio ou você já tinha ido? Não, eu já tinha dado, eu dei minha palavra a Jacó.
né? Mais uma vez eu reforço aqui que o meu apoio ao Carlos Eduardo tem muito a ver com esse fato de termos a possibilidade de ter alguém que represente na história do Rio Grande do Norte, ou melhor, de Natal, nunca tivemos um vice-prefeito que professasse a fé cristã evangélica, e isso contou muito para mim. Deputado, me permita só fazer uma colocação, só para a gente dar uma contextualizada. O senhor é um dos representantes do bolsonarismo aqui no Estado. Indiscutivelmente. Muito orgulho. O senhor tem a bandeira do bolsonarismo na sua carreira política. O senhor apoiando o Carlos Eduardo, como é que o senhor viu a afirmação de Carlos Eduardo de que o único político que ele tinha apoiado na vida e tinha se arrependido foi de ter apoiado o Bolsonaro? Como é que é isso? Foi eu vi com a mesma, talvez chateação, posso citar o termo assim, que eu vi quando me deparei com um vídeo de Paulinho Freire dizendo que Bolsonaro era um descontrolado. Um descontrolado. Então, para mim, tem o mesmo peso. E por isso que eu digo que os dois representam, Renato, o mesmo espectro político. São políticos de centro e me senti, de fato, quase que traído em uma reunião que tivemos em Brasília, a convite, que eu não sabia que de repente iria vazar aquilo ali e ser colocado na rede social como fosse a união da direita, ou uma reunião da direita, Gustavo, né? E estava acontecendo ainda a reunião, já saiu isso aí. E Paulinho, se tem alguém que não representa a direita nesse momento, dentro desse jogo político, precisamos ser honestos nisso, é Paulinho Freire. Paulinho Freire votou em 2023 quase 80%. Ele está com Lula. Tem 3 ministros dentro do governo Lula. E só concluindo. Então, assim, fica difícil a gente, de fato... E aí, até então, a minha decisão era manter a neutralidade. Eu lutei, como eu disse, eu fui o único parlamentar do partido que lutei para que nós tivéssemos uma candidatura. E é bom destacar que Paulinho, naquela reunião, ele disse a seguinte frase: se o PL não me apoiar, eu não serei candidato. Não irei para uma candidatura inviável. E tem a possibilidade de estar com o Carlos Eduardo. Então, todos que estão no palanque de Paulinho Freire hoje, todos que, inclusive o próprio Paulinho, estiveram dispostos a conversar com o Carlos Eduardo, não estão por conveniência. Todos, por último, agora Kelps, que é de um partido de centro-esquerda, por que não dizer de esquerda, comandado por Paulinho da Força. Então, temos Ezequiel Ferreira, do PSDB, que é base da governadora Fátima Bezerra, e está no palanque a convite de Rogério. Temos um Estílio Valentim, que por 2 vezes, Gustavo, pregou o voto nulo. E se hoje nós temos um descondenado na presidência da República, nós não podemos tirar, Estílio não pode tirar o rabinho de fora. É culpado também. Pregou 2 vezes voto nulo, fez duras críticas ao presidente Bolsonaro, duras críticas, injustas críticas. Então, de repente, a gente coloca como que, no caso, Carlos Eduardo fosse diferente desses outros. Na verdade, representa essa mesma política. E dentro desse contexto, eu defendi a ideia, eu estava mantendo a ideia de manter uma neutralidade. Deputado, a gente abriu o programa, anunciando que o Bolsonaro e o Lula devem participar da eleição em Natal. O senhor, como bolsonarista, acha que Bolsonaro, vindo a Natal, vai para qual palanque? Eu acredito que Bolsonaro não vai subir nesse palanque, não vai comprar essa briga, né? Eu acredito nisso, tá certo? Que ele não vai comprar essa briga em Natal. Ele chegou em Natal hoje. Eu vou subir no palanque. Eu acredito que ele não vem a Natal. Eu acredito que ele não vem a Natal. Ele não só no palanque. Está confirmado dia 16. 15 ele chega aqui e fica até o dia 16. Deputado, aproveitando essa Mas o senhor acha que ele vai subir no palanque de Carlos Eduardo Alves? Não tem achar aqui. Não tem um achar. Né? Independente do palanque que o nosso presidente subir, eu quero deixar claro aqui que eu defendo a direita. Eu fui para as ruas, acho que no mínimo ali em 2014, no impeachment de Dilma, eu já estava nas ruas. O senhor foi do PCdoB até aqui? Bolsonaro surgiu, fui do PCdoB, eu tinha 19 anos de idade, passei meses no PCdoB. Então né? Agora, interessante, você não traz a essa bancada aqui os 10 anos de Rogério Marinho no PSB. Ele é socialista por ser do PSB, por ter sido. Inclusive, não tem muito tempo que teve uma foto de Rogério com Geraldo Alckmin, seu colega de partido PSDB. Em nenhum momento essa bancada aqui tratou sobre isso, entendeu? E jamais eu vou colocar a ideia de que Rogério é socialista porque ele foi do PSB, entendeu? E veja só, Rogério teve 10 anos de militância no PSB, foi vereador de mandato. Tá certo? Nosso colega de bancada, nosso colega de partido, General Girão, foi promovido por indicação pelo governo Lula a general. General Girão seria
um petista, porque foi promovido por indicação pelo governo Lula, até porque indicação, normalmente você indica, é os amigos do rei que são indicados. Eu tive 3 promoções na minha vida militar. Nenhuma delas foi por indicação, foi concurso e por antiguidade. Era do Exército ou era da polícia? Polícia Militar. Tá entendendo? Então, assim, mas eu vou dizer aqui, eu vou chegar e vou dizer, acusar, dizer que, ou trazer essa, e por isso que eu digo, a desonestidade intelectual. Eu não sei nenhum momento que de fato aconteceu. Esses dias eu tive um problema na Justiça, inclusive eleitoral, porque eu estava afiliado no PSC. Me filiaram, se eu nem sabia, seria mais fácil, mais cômodo, Gustavo. Eu chegar e dizer assim, não, nunca fui filiado, né? Foi um erro do TRE. Mas não, eu não tenho, minha vida é um livro aberto. Me permita, pode deputado, só Renato Cunha Lima. Renato, desculpa, pode ir. Bom. Boa noite, deputado. Eu conheço você há bastante tempo, a gente, inclusive, tem uma relação até de proximidade. Mas, conhecendo você e sabendo da sua ideologia, sobre palanque, o senhor sabe que o senhor poderá estar no palanque, no eventual segundo turno, no mesmo palanque que Fátima Bezerra, porque se eventualmente tivermos um segundo turno entre Paulinho Freire e Carlos Eduardo, o PT, indubitavelmente, até porque Carlos Eduardo foi o candidato ao Senado, votou em Lula e votou em Fátima, é muito mais fácil para Fátima estar no palanque de Carlos Eduardo do que de Paulinho com Rogério e com Álvaro Dias. O senhor está preparado para estar no mesmo palanque do PT no segundo turno? Olha, eu tenho um objetivo e eu disse isso muito claramente desde a primeira entrevista que eu concedi em 2023. Eu tenho um objetivo em 2024, é não deixar o PT sentar na cadeira da Prefeitura de Natal, se fechando o tridente do mal que eu digo. Então esse é meu objetivo em 2023. Eu costumo dizer, eu acho que é uma frase popular que diz, quem chega primeiro é quem manda. Eu fui convidado, eu não me ofereci, e nós conversamos. E eu não seria obrigado, como não estive no lançamento da convenção, não estive na convenção do PSD, eu não estive na convenção porque Zenaide Maia estava no Pangado. Zenaide Maia, de São Gonçalo do Amarante, que o PL, o Rogério Marinho entregou o PL em São Gonçalo do Amarante, a Jaime Calado, que é secretário de Fátima Bezerra, a esposa Zenaide Maia, senadora, que é mais petista do que tudo que é petista aqui no Rio Grande do Norte. Bate no Bolsonaro quase todo dia no Senado. E lá o PL está casadinho com ele, com o Jaime Calado no palanque. Então, assim, é incoerente, de repente, me cobrar algo ou me colocar no canto de parede nesse sentido. Porque se houvesse uma coerência, de fato, do nosso próprio partido... Mas pode correr o risco do senhor subir no mesmo palanque que Fátima? Eu não subo no palanque de Fátima, como eu não subi no palanque de Zenaide. Agora, eu entendo, e aí é uma compreensão, e aí eu fui para uma decisão mais pragmática. Eu tenho aprendido com o Rogério, seja menos ideológico e mais pragmático. E me colocaram numa posição onde eu não tinha escolha, e foi a escolha de Sofia. E se é da gente, de repente, entregar a Prefeitura de Natal, e aí não há de se negar. Mais de 40 pesquisas, Carlos Eduardo sempre pontuando na frente, a penúltima pesquisa, ele com 46%. Eu acredito que nós teremos um segundo turno, e aqui é com total honestidade intelectual, eu acredito que nós teremos um segundo turno. O máximo que Paulinho Freire pode fazer é ajudar a Natália a chegar no segundo turno contra Carlos Eduardo. E aí eu quero ver como é que a direita... O senhor acredita um segundo turno entre Carlos Eduardo e quem? E Natália Bonavides. Natália Bonavides. A gente não pode esquecer, e aí estão me atacando, eu não sou nem candidato, mas é 24 horas por dia aqui essa bancada focando em mim. Natália está saindo pela TG. Não. Peraí, por favor. Deputado, não. Você, né? Porque pela manhã de meio-dia ainda tem BG. Deputado, né? Peraí. Juntando com o Expresso RN, o Jorginho, que é muito amigo deputado, a gente trouxe o senhor aqui muito respeitosamente, tá abrindo o microfone pro senhor. É legal gerar porra, porque dá mais audiência. Não, a gente não quer que gerar essa audiência, esse tipo de audiência, não. O que a gente está dizendo aqui para o senhor é o seguinte: a gente não pode ficar se preocupando só com um ator político. Me desculpe, mas o senhor não representa tudo isso politicamente. A gente fala do senhor... muito menos que isso. Por isso que eu estou dizendo, eu sou tão irrelevante político. Não é que tão irrelevante. Né, Gustavo? Tão irrelevante. E eu me espantei aqui com essa irrelevância toda. Porque uma dimensão muito grande a essas eventuais críticas que a gente faz. A gente não se ateve ao seu mandato,
as suas entrevistas, a sua postura que é questionável, não foi pautada nesse programa aqui o tempo todo, o dia inteiro, não. A gente tem coisas mais importantes para falar. O que nós pontualmente falamos foi com relação à sua postura, com relação a Carlos Eduardo, que o senhor é o maior defensor do bolsonarismo no Estado, o senhor se alega ser o maior defensor do bolsonarismo. Continuará sendo. E o senhor está apoiando um candidato que disse que se arrependeu de votar em Bolsonaro. Se tem um político que ele se arrependeu na vida de ter votado, é Bolsonaro. Como é que o senhor se sente à vontade de estar num palanque? Aí não é crítica nenhuma ao seu Carlos Eduardo. Ele está buscando os apoios que ele precisa. Mas como é que o senhor se sente à vontade de estar num palanque com Carlos Eduardo, que na última eleição ele foi apoiado pela candidata do PT, Fátima Bezerra, do PT, era o senador de Fátima Bezerra, do PT, e também é candidato que disse que o único político que ele não se sente representado, que se arrependeu mortalmente de ter votado, foi Bolsonaro. É só isso que eu queria aqui saber do senhor. Como é que o senhor se sente à vontade nesse palanque? E o senhor disse que é tão criticado injustamente. O microfone da rádio está todo aberto para o senhor. Vamos voltar. Vai lá. Vamos voltar. Fica à vontade. Tranquilidade, Gustavo. Vamos voltar à tranquilidade. Não, certo? Quem ficou intranquilo foi o senhor. E aí eu tenho que defender a minha emissora, tenho que defender a minha bancada. O senhor dizer que a gente só se preocupa com o senhor o tempo inteiro, pelo amor de Deus. Aí é subestimar a inteligência da gente, por favor. E a irrelevância é porque um mandato tanto é que a gente não fala do senhor, muito pelo contrário. Se tem um deputado que tem vereador que é mais falado, é o senhor. Ele falou 2 vezes só. O tempo da gente acabou. O senhor tem aí o tempo que o senhor quiser para falar, para se defender. Eu acho que irrelevante, eu não sei o que seria ser relevante para Gustavo, né? Se é ser filho de oligarquia, se é o fazer... Não, o senhor está personalizando. Não, eu posso... Não, ele acabou de dar uma resposta. Ele acabou de falar. O senhor está na 96 Você vai me permitir, hein? Esqueça o blog. Você vai me permitir? Pô, não. Ele falou isso aqui. Ele falou isso aqui. Ele falou isso aqui. BG falou aqui na 96 que eu falava para uma bolha e para os meus miquinhos. Ou você não viu isso? Foi na 96. Desrespeitando não apenas a mim, mas desrespeitando ao meu público. Lembrando que eu tenho mais de 80 mil seguidores na rede social e que 30% desse público é de Natal. É de Natal, então não foi de respeito só a mim. E foi dito aqui. Então você não pode tratar isso como minimizar essa situação. Isso aconteceu aqui, nos estúdios da 96. Não minimizei, tanto é que eu estou dando o microfone nos estúdios da 96. Então eu considero isso muito grave. Certo. Ele não desrespeitou só a mim. Gustavo me tratou aqui, disse que era um mandato irrelevante. Um irrelevante. E eu pergunto, e eu estou perguntando, questionando, o que é ser relevante? O que é ser relevante? Ser relevante é ser uma oligarquia. Deputado, o senhor não entrou nessa entrevista dizendo que respeita a opinião? Respeito. Eu só apenas contrapondo. Mas eu não posso contrapor. É a opinião dele. Então, eu não posso não é a minha opinião, talvez não seja a opinião de Dinarte nem de Renato. Tá certo. E eu não posso isso. Claro. E no momento eu estou respeitando a opinião, simplesmente contrapor. Eu estou contrapondo. Não. Estou contrapondo. Em 2023 eu fui considerado por 3 sites independentes como o deputado mais atuante do Rio Grande do Norte, o deputado mais econômico, o único entre 30, de 503 deputados, só tiveram 30 que foram assíduos. Eu estou entre esses 30. Então, o mais opositor tem permanecido, inclusive, o mais opositor mantendo a coerência, o mais opositor do Nordeste, o 13º do Brasil. A minha produção legislativa, quando houve aquele ativismo judicial por parte do STF em relação à questão da legalização das drogas, o primeiro deputado que propôs uma PEC foi a nossa, inclusive zombado, disse que a gente não ia conseguir prosperar. Hoje nós está tramitando, está na CCJ já com relatório positivo de aprovação. 176 assinaturas de deputados, inclusive de esquerda. Que deputado irrelevante é esse consegue essa articulação toda? Um deputado que hoje coordena uma das duas frentes mais importantes da Câmara Federal. No segundo ano de mandato. Coordena a Frente Parlamentar Evangélica no Rio Grande do Norte, coordena a Frente da Segurança Pública no Rio Grande do Norte, coordena um grupo bicameral Brasil-Israel a nível de Nordeste. Por 2 anos consecutivos, sou membro titular da Comissão de Segurança Pública, Combate ao Crime Organizado e membro titular da Comissão de Educação, mas eu sou um deputado irrelevante. Então você acredita, você entende que isso, para você utilizando um veículo de comunicação, você tratando sobre isso aí não tem uma influência sobre um público? E por que essa preocupação toda com Gonçalves? Por que desqualificar o deputado? Por conta de um posicionamento, 160, como eu disse ontem para Rogério, 167 municípios
praticamente o único município que eu estou divergindo de subir num palanque que o PL... Vai subir em Salatiel? Que o PL não está subindo. Não vou subir, porque é um descondenado, então é incoerente da sua parte também. Não, você, numa semana, você postou um vídeo, Salatiel confessando um crime de corrupção. Na outra semana, não sei por qual motivo, você já estava defendendo Salatiel. Então é incoerência. De onde está vindo a incoerência de fato? De onde está vindo? E aí, por coerência, Genivan, eu não posso subir. Genivan. Eu não posso subir. Genivan vai. Gustavo, o programa da gente já extrapolou 5 minutos. O senhor podia finalizar? Fica à vontade. Tá bom. Mais uma vez, para concluir, agradeço o espaço aberto, Enio. Mais uma vez, reafirmo meu compromisso com a liberdade de expressão, de opinião, de imprensa. Tenho sido um defensor assíduo, uma das nossas principais bandeiras lá no Congresso, na Câmara Federal. Mais uma vez, reafirmo aqui meu compromisso, o meu principal objetivo em 2024, em Natal, é impedir que o PT ocupe a cadeira da Prefeitura de Natal. Sou o único parlamentar do PL que defendi que teríamos que ter uma candidatura própria, direitista, e não foi possível. Em todas as minhas entrevistas, mantendo a coerência, eu disse, vou esperar até a convenção. Não sendo possível, as peças estarão no tabuleiro e eu tomarei a minha decisão. Nunca tinha tido contato com o senhor Carlos Eduardo, inclusive com o vice-irmão em Cristo Jacó Jacome. Quem me apresentou foi o bolsonarista, o deputado estadual Coronel Azevedo, há 15 dias atrás. E me levou para essas tratativas, inclusive influenciando na minha tomada de decisão. Soube no dia anterior, à noite, de que Coronel Azevedo não estaria na reunião lá, na coletiva, aonde iria apresentar, no caso, Jacó como sendo vice e declarar o nosso apoio. Então, eu acredito que é mais coerente, transparente, sincero. Todas as informações eu tenho mantenho contato via rede social. Sempre estou à disposição. Às vezes que me ligaram, porque teve páginas, teve veículos de comunicação, inclusive da esquerda, que me ligaram quando viram a foto, que o problema não foi a foto lá no evento de Cícero, mas o evento foi, de repente, pegar aquela foto e colocaram lá a foto da traição. Deputado, então eu queria aqui, mais uma vez, agradecer a sua presença, dizer que o senhor não precisa recorrer ao jurídico para vir aqui nos programas da 96 FM. O senhor pode tentar agendar uma entrevista com a gente a partir do momento que o senhor se sentir desrespeitado, a partir do momento que o senhor tiver uma crítica, que o senhor se sentir diretamente atingido, o senhor pode ligar para o Departamento de Jornalismo da Rádio, nós vamos ter o maior prazer do mundo em recebê-lo, para o senhor dar toda a sua versão dos fatos. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Quando tiver também um projeto de lei relevante, manda pra gente que a gente divulga e elogia, tendo com certeza. Coerência. Sargento Gonçalves. Nós temos a página, além da rede social Sargento Gonçalves, que é de fácil acesso, inclusive eu sigo Gustavo, eu não sei se ele me segue, mas ele tem acesso lá. Tem acesso lá e todos esses projetos estão lá, assim como também no site da Câmara. Lembrando também no segundo ano do mandato. Segundo colegas lá mais antigos, dizem que um deputado leva 5 anos pelo menos para aprovar um projeto de lei. Temos um projeto de lei em fase de tramitação já conclusiva, ou seja, ainda em 2024, temos a possibilidade de ter um projeto muito importante na área de segurança pública, que é bolsa de estudos para filhos de policiais que foram mortos em combate ou em decorrência da atividade policial. Isso a gente está tratando de um deputado e com 1 ano e meio de atuação parlamentar, tá certo? E que tem trabalhado com muita dedicação. Política não é carreira para mim, Enio. Só para finalizar, não é carreira. Minha carreira é ser policial militar. Não sei se eu vou tirar 1, 2, 3 anos de 1, 2, 3 mandatos. Agora eu tenho lutado para que, ao término desse mandato, o Estado do Rio Grande do Norte possa ter a compreensão que nós demos o nosso melhor, fizemos o possível e, com fé em Deus, nós seremos o mandato de melhor atuação na história política do Estado do Rio Grande do Norte. Tenho lutado, trabalhado para isso. A mesma dedicação que eu tive aos 20 anos de polícia, dentro de uma guarnição de polícia, é a dedicação que eu tenho tido na Câmara Federal. Muito obrigado, deputado Gonçalves. Boa sorte para o senhor.